Em sua última aparição, ele deu uma surra no Batman que ri. E agora que uma nova crise se aproxima do universo DC, o brabo voltou. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição 28 de Superman, que dá início ao arco Legião de Darkseid. Esse é o tão aguardado crossover que vai colocar o Superman frente a frente com a Legião Ômega, a Legião do Universo Absoluto. Mas o melhor de tudo é que essa edição marca o retorno do Superboy Prime, e eu já tô bem ansioso para ver o que esse carinha vai aprontar dessa vez. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. A história começa mostrando a rotina do Superman que mais o define: ajudar as pessoas de Metrópolis e do mundo. Ele ajuda trabalhadores, resgata civis de grandes criaturas e de bandidos, e ainda tem tempo para visitar crianças doentes. Mas, enquanto ele se dedica aos resgates e pequenos atos heróicos, olhos atentos o observam à distância. Os olhos da Legião Ômega, a Legião Absoluta de Darkseid. Eles viam o herói se passando pelo jornalista comum Clark Kent, e não conseguiam entender por que alguém tão poderoso escondia sua verdadeira natureza. A Saturnia, no entanto, reconhecia o impacto que o herói causava não só na Terra, mas também em outros mundos. Para ela, sua influência é real. Ele não tem o título de maior super-herói de todos os tempos à toa. Na verdade, o Superman é o ápice de tudo que Darkseid odeia. Enquanto continua sendo observado, Clark retorna a Smallville. No quarto em que cresceu, cheio de referências a outros heróis e até outros universos como Dragon Ball, o herói começou a procurar por um objeto bem importante: o anel de voo da Legião dos Super-Heróis. Sua mãe, Martha, logo o encontrou, relembrando de quando ele descobriu aquele anel pela primeira vez e como isso levou à Legião. Jonathan, seu pai, não está nessa cena, mas Clark conseguiu ouvir seu pai conversando com outros moradores da cidade. Jonathan jamais admitiria, mas fofocar se tornara seu novo passatempo favorito. Durante a conversa, Martha perguntou sobre a Legião e o motivo da busca pelo anel. Clark explica que a Legião foi mais do que uma equipe, eram amigos com quem ele podia ser ele mesmo. Eles lhe deram esperança para o futuro. Foi quando Martha percebeu que a visita não era apenas nostalgia. E, de fato, Clark contou sobre sua luta com Válidos durante o casamento de John Henry e Lana Lang, conforme vimos no especial Verão do Superman. O vilão, vindo do futuro e que é um dos mais poderosos e mortais adversários da Legião, parecia extremamente aterrorizado, como se fugisse de algo ainda maior. Por isso, talvez fosse hora dele visitar o futuro e verificar como a Legião e seus antigos aliados estavam. Martha, em sua sabedoria, comparou a situação a uma reunião de escola. Ela lembrou de como ficou nervosa quando teve que reencontrar com seus antigos colegas achando que tudo teria mudado, mas mesmo assim foi e acabou aproveitando. Clark recordou então da última vez que viu a Legião. Eles estavam tão diferentes como tudo que vem do futuro. E esse é o problema. O amanhã nunca é fixo. Ele muda com cada escolha, cada ação. Isso explica por que tantas versões diferentes da Legião surgiram ao longo dos anos. Antes de partir, Martha resumiu tudo com uma frase que ficou bem gravada: o futuro não é garantido. Ele precisa ser conquistado. E fortalecido por esse conselho, Clark se despediu de sua mãe com um beijo e deixou a casa em super velocidade, se dirigindo até a antiga árvore com o símbolo da Legião esculpido no tronco. E, bom, antes de partir para o futuro, Clark recebe uma visita inesperada.
Era a Saturnia com um novo traje. A princípio, Clark ficou muito feliz ao rever sua velha amiga. Já Saturnia ficou bem surpresa ao ser chamada de Inra, um nome que ela não ouvia desde que jogou seus pais nos poços de assassinato de Metrópolis. Foi nesse momento que Clark percebeu que aquela não era a mesma Saturnia que ele conhece. Inclusive, essa nova Saturnia descobre que o Superman tem poderosas barreiras mentais. Parece que ela tentou entrar em sua mente e, como não conseguiu de imediato, resolveu deixar claro seu objetivo, que é entender por que Darkseid o considera uma ameaça. Ao ouvir o nome do tirano de Apokolips, isso enfurece o Superman, que exige saber quem ela é de verdade. E ela garante que é mesmo a Saturnia do século 31, o que faz Clark pensar que ela está sendo controlada ou que foi corrompida por alguma coisa. De todo modo, Superman se pergunta onde está o resto da Legião. E, bom, fora da Terra, Relâmpago e Cósmico observam a torre de vigilância da Liga da Justiça Sem Limites. Enquanto Relâmpago perguntava se o plano era destruir a torre ou apenas lançar os heróis no vácuo do espaço, Cósmico já tinha uma resposta. Usando seus poderes sobre o metal, ele começou a comprimir toda a estrutura como se fosse apenas uma lata. E lá dentro, o caos se instaurava. O Senhor Incrível tentou organizar a evacuação, mas começou a ser esmagado durante o colapso da estação. Da Terra, o Superman ouviu os gritos dos seus amigos e voou o mais rápido que podia. Mas, ainda assim, chegou tarde demais e toda a estação implodiu. Quando o Superman chega no local, ele vai atrás de Cósmico e o acerta com um golpe direto, o chamando de monstro. Ao mesmo tempo, Relâmpago desceu à Terra, encontrando a Saturnia na fazenda dos Kents, onde Marta cuidava do jardim. E sim, os dois membros da Legião de Darkseid a encontraram sozinha. Enquanto isso, Cósmico, mesmo sob os ataques do Superman, anunciou que aquilo era só o começo, que a Legião superava o Superman e seus aliados em número. E durante o combate, ele deixou claro que o próximo passo era quebrá-lo por dentro e iriam conseguir. Nisso, Clark olhou para a fazenda e viu os dois invasores. Ele partiu imediatamente, mas chegou tarde demais porque um raio elétrico atravessou o corpo de Martha Kent. Sim, sua mãe foi morta bem diante dos seus olhos. E, tomado pela fúria, o Superman atacou o Relâmpago, o espancando violentamente até a morte. Só que nada disso é real. A destruição da torre, a morte do Senhor Incrível, a execução de sua mãe, tudo era apenas uma ilusão. Saturnia finalmente tinha invadido sua mente. E aqui podemos ver o quão cruéis e sádicos são os membros dessa legião. Imagina todos os membros reunidos. O estrago que eles podem fazer. Bom, de todo modo, a manipulação se intensifica quando Saturnia começa a explorar as lembranças do herói. Ela vasculhou seu passado com a Legião e de como Clark tinha um crush na verdadeira Saturnia. Ela revirou memórias felizes e foi quando ela finalmente entendeu. O Superman realmente acreditava na esperança, acreditava nesse mundo, acreditava nas pessoas. E agora ela compreendia por que o Darkseid o via como ameaça direta. Acontece que o Superman era o seu completo oposto. Em meio às memórias distorcidas, Saturnia tentou convencê-lo de que nada do que fazia tinha importância, que nenhuma vida salva mudaria o destino do universo. Ela lembrava que, enquanto Clark testemunhou a ascensão de Darkseid, quando ele pensou que o vilão tinha sido morto, ela presenciaria o que ele se tornaria, um ser além do tempo, do espaço, do passado e do futuro. Darkseid agora era tudo, e ela estava ali para anunciar esse novo ciclo. Com isso, ela decidiu selar o Superman dentro de um único momento,
uma prisão mental, onde ele ficaria assistindo sua mãe morrer várias e várias vezes. Ela até disse que era melhor que Clark ficasse preso nisso do que enfrentasse o que o Darkseid estava preparando para a Terra. Contudo, antes que a Saturnia completasse o aprisionamento, uma nova força interfere. O Senhor do Tempo ataca o corpo da Saturnia no mundo real e assim a arranca da mente de Clark. Enquanto ele leva o Superman consigo, ele diz que tentou avisar o Superman sobre o que estava por vir, e agora eles não têm opções. Quando a Saturnia se recupera, o Superman já foi levado, o que a faz prometer que irá matar o Senhor do Tempo da próxima vez que encontrá-lo. Porém, o que veio a seguir foi bem inesperado. Acontece que o próprio Darkseid entra em contato direto com a Saturnia. Ela sente uma forte dor apenas ao ouvir a voz do tirano. Ele está muito furioso por ela ter desobedecido. Sua função era apenas observar, não intervir. Mas, como ela ainda é útil, o vilão lhe dá novas ordens. Ela deve reunir a Legião a fim de proteger os planos de Darkseid, porque havia um outro ser que também representava uma ameaça. E, bom, sem discutir, ela foi tragada pelo chão, dizendo que Darkseid é. O solo se abriu, engoliu seu corpo e se fechou como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Superman e o Senhor do Tempo pareciam navegar pelo hipertempo, enquanto o herói exigia retornar imediatamente para Smallville e salvar sua mãe. Mas o Senhor do Tempo deixou claro que não se importava com ela. Isso enfureceu Clark ainda mais. Mesmo assim, o Senhor do Tempo reforçou que a Saturnia tinha razão sobre uma coisa: se o Darkseid realmente voltar, Martha estará melhor morta. Então, para salvar ela e também a todos, Clark primeiro precisa salvar o futuro. E essa é uma missão que somente ele pode cumprir. O Senhor do Tempo explica que não pode acompanhar Clark, porque depois do seu último encontro, ele retornou ao futuro, onde acabou sendo capturado pela Legião, submetido à tortura, mas conseguiu escapar. Ele voltou à torre de vigilância da Liga para reunir aliados e buscar ajuda. Eles ficaram lá, enquanto o Senhor do Tempo veio resgatar o Superman. Por isso ele precisa retornar até seus aliados, enquanto o Superman fica protegido nessa Smallville, que não é a Smallville que ele conhece. Essa era uma dimensão de bolso criada anos atrás fora da linha do tempo e do multiverso. Um refúgio escondido, reservado para guardar uma parte esquecida, porém essencial, da história do Homem de Aço. Um lugar onde alguém do passado ainda vive. Alguém com experiência em lidar com a legião dos super-heróis. E esse alguém não é outro senão o Superboy Prime. Sim, uma das versões mais poderosas, mais amadas e odiadas do Superman surge diante do nosso Clark. E com uma expressão bem familiar, ele pergunta se o herói precisa de ajuda para matar alguns nerds. E o Superboy Prime veio com força total, porque ele já quebra a quarta parede e diz que é melhor estarmos aqui no próximo mês, para ver ele salvando Superman e a legião dos super-heróis. Ele mesmo confirma que está sentindo o cheiro de um evento chegando. Vale lembrar que o Superboy Prime não aparece desde o desfecho do Death Metal, onde ele deu uma surra no Batman que ri, destruiu os 52 mundos que o vilão tinha criado e finalmente ganhou o que sempre buscou, uma realidade própria onde poderia ser um herói. A questão é, será que o Superboy Prime se tornou mesmo o herói que queria ser? Ao falar de matar nerds, se referindo à Legião, dá a entender que ele se tornou um anti-herói. Mas vamos aguardar a próxima edição para entender melhor a nova fase do personagem, porque o que ele realmente vai fazer, ninguém sabe. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa história. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.